Um dos recursos que com certeza a gente vai mais utilizar aqui com TypeScript são as interfaces. As interfaces servem para definir a estrutura de um objeto, quais propriedades ele tem, de que tipo elas são, e não só, as interfaces também podem definir o tipo de funções. Em breve eu vou mostrar ainda como que a gente vai estar utilizando as interfaces para definir esses tipos de funções. É um recurso bem legal que tem aqui, vocês vão ver. Porém, nesse vídeo aqui a gente vai estar falando mais sobre as interfaces como objeto, certo? Eu estou aqui no arquivo JavaScript, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Imagine que a gente tem essa função createUser, ela recebe aqui um name, e aí a gente retorna um objeto aqui com a propriedade name e createAdd, né? Então, olha que legal. Quando eu utilizo createUser, eu vou obter aqui na minha variável Rinco um objeto contendo name e createAdd, né? Que é uma date. Porém, com o JavaScript, como a gente não definiu a tipagem aí, até mais porque não tem como, né? Porque é JavaScript, eu poderia passar qualquer coisa aqui para esse primeiro parâmetro, ou até mesmo nada. Então, eu passei uma string, mas eu poderia passar nada, eu poderia passar um número, um booleano, um objeto, um array, qualquer coisa, até mesmo nulo, né? Mas, vou deixar aqui Rinco por enquanto. Porém, como a gente está falando sobre interface nesse vídeo, a gente precisa entender um simples conceito. Eu vou criar uma função aqui chamada updateWallet. Então, olha que legal. Vamos supor que eu queira atualizar os dados da carteira do meu usuário. Eu vou estar utilizando essa função. Então, eu espero receber aqui primeiro um usuário e, como segundo argumento, a carteira dele com os dados que eu vou atualizar, né? E agora, olha o que acontece se eu tento fazer um user.wallet. Não tem nada aqui, ó. Se eu der um Ctrl espaço, depois que eu escrevo o ponto aqui, o VS Code não está me sugerindo nada. Inclusive, se eu fizer aqui um wallet e colocar aqui uma string, o VS Code não vai me avisar nenhum problema. O que eu gostaria mesmo de fazer seria espalhar tudo o que o user wallet já tem e espalhar tudo com esse novo wallet que a gente passou, né? Beleza, isso aqui é só a definição da função. Definir a função é simples, né? Agora, se eu chamar essa função updateWallet, então quando a gente abre aqui o parêntese, ele mostra pra gente o nome aqui dos parâmetros definidos na função, né? User e wallet. Porém, a qualquer momento eu posso passar qualquer coisa aqui. Eu poderia passar o meu user e depois aqui os dados de uma carteira com coins, né? Mas, como a gente está usando o JavaScript aqui, se a qualquer momento eu passar um tipo incorreto, que não condiz com esse objeto aqui, a gente vai receber um erro. Então, e se eu definisse aqui uma string Rinco? Vocês notam que o VS Code ele não está apontando para mim nenhum erro. Eu posso passar também um número, um array, um objeto, posso passar também uma função. O editor aqui ele não aponta nenhum erro, a gente só vai obter erros depois que a gente executar esse arquivo. Porém, com TypeScript, a conversa já muda, né? Vamos vir aqui no index. Antes eu vou copiar essa função aqui e eu vou colar ela aqui. E olha só, quando a gente cola uma função JavaScript em um arquivo TypeScript, a gente precisa definir a tipagem dos parâmetros. Então, o name aqui eu quero que seja string. Então, agora, quando eu for utilizar o createUser, eu tenho que passar uma string. Se eu tentar passar um número, ele vai me apontar um erro aqui, ó. O argumento do tipo number não é atribuível ao parâmetro do tipo string. A mesma coisa aqui para qualquer outro tipo, seja um boolean, um array, um objeto, uma função, qualquer coisa, né? Então, se eu defino que eu quero receber uma string, eu tenho que passar uma string. Bom, isso vocês já sabem. A gente entendeu isso no vídeo sobre anotações de tipo. Porém, vamos criar agora uma interface que vai ser o nosso usuário. Eu vou criar aqui, ó, interface, user. A convenção para criar uma interface é utilizar aí o Pascal Case, que é quando o nome aqui vai começar com a letra maiúscula e a cada outra palavra que a gente tiver no nome, usa aí também uma outra letra maiúscula. Então, o nosso user, eu quero que ele tenha um name, que é uma string, e um createAdd, que é date. E eu vou querer também que ele tenha uma wallet. E essa propriedade eu posso definir como opcional, colocando aqui uma interrogação antes dos dois pontos para definir o tipo, né? Essa propriedade wallet vai ser um objeto, onde a gente tem coins, que também é opcional, e eu defino aqui o tipo, né? E credits. Então, olha que legal. Agora a gente criou uma interface
de um objeto. Então, basicamente, uma interface vai definir aí qual que é a cara do objeto, né? E aí eu posso pegar essa interface aqui e definir que é o retorno dessa função. Olha que legal. Se eu apagar o que tem aqui dentro, eu posso dar um Ctrl espaço para saber o que eu devo retornar. Então, olha só, eu preciso retornar name, que é do tipo string, e um created@, que é uma data. Mas se eu definir uma data aqui no formato não string, não vai funcionar, né? Porque na minha interface, eu defini que a propriedade created@ é do tipo date. Então, eu preciso passar uma date aqui, né? Então, eu faço aqui um new date. Então, percebam uma coisa. Eu defini wallet como opcional, colocando aqui uma interrogação antes dos dois pontos que define o tipo, né? Então, não é necessário que eu crie aqui uma propriedade wallet inicialmente. Agora, se eu defino que essa propriedade não é opcional, ela se torna automaticamente obrigatória, né? Então, agora a gente vai obter um erro aqui, ó. A propriedade wallet está ausente no tipo, e aí tem aqui o tipo do nosso objeto, né? Ou seja, ela está ausente aqui nesse tipo que a gente está retornando, mas ela é obrigatória no tipo user, que é o que a gente deve retornar dessa função. O tipo user é a nossa interface user, né? Então, eu teria obrigatoriamente que ter uma propriedade wallet. E aí, aqui dentro, essas propriedades, coins e credits, são opcionais. Mas eu vou voltar aqui a definir a minha propriedade wallet como opcional. E eu vou fazer o seguinte. Vocês notam que o wallet é um objeto. Então, olha que legal que eu posso fazer. Eu vou dar um Ctrl X nesse objeto. E eu vou criar uma interface aqui em cima chamada user wallet. E aí eu posso dar um Ctrl V aqui. E agora eu tenho uma interface só para essa propriedade de objeto da minha carteira, né? Então eu posso copiar esse nome e definir como o tipo dessa propriedade wallet. Quando a gente faz isso, a gente vai obter aqui a cara desse nosso objeto, que é a propriedade wallet, para a gente poder usar em funções. Então lembra aqui o código JavaScript que a gente fez, update wallet? Vamos criar essa função aqui, ó, update wallet. E aí eu vou querer receber um user, que é do tipo user, que a gente criou aqui. E eu vou querer receber uma wallet, que é do tipo user wallet. Beleza, essa aqui é a parte só da tipagem, né? Eu posso até verificar aqui o update wallet. Então ele vai receber aqui um usuário. Então o primeiro parâmetro ele tem que ser um user, ó. Ele tem name, created@ e o wallet opcionalmente, né? E como segundo argumento aqui, a gente tem um wallet. E aí aqui tem coins e credits. Olha que legal. E aí com isso eu posso fazer um user.wallet, receber um espalhamento aqui de user.wallet e um espalhamento aqui da nossa wallet que vai ser atualizada, né? Então vamos notar mais uma coisa aqui. As interfaces a gente costuma chamar de contratos. E um contrato, quando a gente faz esse contrato, quando a gente sela ele, né, a gente precisa seguir ele. Então, a propriedade wallet, ela é do tipo user wallet, certo? User wallet tem as propriedades coins e credits. E eu estou espalhando essas propriedades de user wallet nesse objeto aqui. E depois eu espalho as propriedades de wallet que eu estou recebendo na função também. Agora, o que acontece se eu espalhar as propriedades de user? A gente vai obter um erro. O tipo objeto que contém propriedade name, created@ e wallet não tem propriedades em comum com o tipo user wallet. O que isso significa? A nossa propriedade user wallet espera um objeto que contenha coins e credits, mas a gente passou um objeto que contém name, created@ e wallet. Por isso, ele vai dar esse erro aqui. Ou seja, a gente não seguiu o contrato, que é essa nossa interface, né? User wallet. Então, eu vou tentar acessar aqui um objeto que contém essas propriedades, coins e credits, né? Que é a nossa wallet aqui do nosso user. E aí ele para de dar aquele erro, né? Certo? Vamos utilizar aqui a nossa função para criar o objeto Rinco. Eu vou fazer um create user, o nome Rinco. E agora eu vou utilizar o update wallet aqui, passando o Rinco. E agora, como segundo argumento, eu tenho que passar aqui uma wallet. Então, se eu abro aqui o objeto e aperto Ctrl espaço, eu tenho aqui o autocomplete, o VS Code, ele mostra para mim quais propriedades existem nesse objeto que eu estou tendo que passar como segundo parâmetro. Então, eu posso passar opcionalmente coins e credits. Vou passar aqui coins, 10 coins. Então, ele vai atualizar a minha carteira aí com 10 coins, né? Mas beleza, a gente está lá com a nossa função e tudo mais. Imagina lá no seu código JavaScript. Você utiliza a função,
Mas aí em algum momento passa um tempo aí, você ficou sem mexer com o projeto, você volta lá e aí você não lembra direito como é que mexe com a função, né? E aí você vai e acaba invertendo aqui as posições dos parâmetros. Primeiro você passa o objeto da carteira e depois o usuário, né? Com TypeScript isso não é possível, porque a gente definiu que a função aqui, updateWallet, recebe dois parâmetros, onde o primeiro parâmetro deve ser do tipo user e o segundo do tipo userWallet. Então, quando a gente passou o objeto aqui contendo apenas a propriedade coins, ele está reclamando aqui para a gente, ó. O literal do objeto pode especificar apenas propriedades conhecidas e coins não existe no tipo user. Ou seja, a gente teria que criar aqui um novo usuário aqui dentro, aqui na chamada da função, né? Ou passar um usuário que existe, né? Então, ó, eu posso passar aqui Rinco e agora aqui vai dar erro, né? Eu não posso passar um user para o tipo userWallet. Rinco é um objeto que contém name, created at e wallet. E como segundo parâmetro, a gente espera um objeto que contém coins e credits. Então, a gente precisa passar aqui, ó. Então, dessa vez eu vou passar os credits. E aí, o VS Code aqui ele já vai parar de dar o erro para a gente, né? De reclamar o problema. A gente pode adicionar novas propriedades a uma interface que já existe, declarando ela novamente e definindo as propriedades. Então, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó, interface user, vou adicionar aqui uma propriedade que vai ser um método talk, e ele retorna void, que a gente vai dar só um console log, né? E agora olha que legal, aqui no nosso create user, ele já está reclamando que o nosso user que a gente está retornando aqui não tem a propriedade talk, que na verdade é um método, né? Mas ele chama de propriedade. Ele não tem um método talk. Então vocês notam que essa sintaxe aqui ela funciona. A gente pode criar uma interface, depois a gente pode definir ela aqui novamente com novas propriedades, né? E ela ainda vai exigir as propriedades que a gente definiu inicialmente. Então seria a mesma coisa que a gente criar a interface toda aqui assim, né? E aí a gente precisa aqui desse método talk, né? Então eu vou até fazer assim com o objeto para poder usar aqui, ó, console log. Então beleza, agora já funciona perfeitamente. Agora o meu user Rinco tem o método talk também, né? Beleza, mas quando eu aprendi esse esquema aqui de declarar a interface novamente com novas propriedades, eu pensei, mas que utilidade tem isso? Não é mais fácil eu só pegar o talk aqui e jogar aqui na própria interface? Por que eu criaria uma outra separada no mesmo arquivo, né? Ou até mesmo em um arquivo diferente? Sim, a propósito, parece bem inútil essa sintaxe, né, para declarar novas propriedades na interface. Porém, ela tem uma utilidade muito grande quando você descobre que é com ela que a gente usa para estender uma lib externa que a gente esteja usando, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente baixou lá uma lib de API ou até mesmo a lib para criar bots de Discord, né? E a gente queira estender a tipagem dessas libs, a gente vai estar utilizando isso. Eu vou mostrar um exemplo disso agora aqui para vocês. Então, eu vou deixar isso aqui tudo comentado. Eu vou estender aqui a tipagem do console. Então, olha só, quando a gente dá um console.log aqui, a gente pode escrever uma mensagem, né? Mas eu quero ter um método aqui chamado sayHello. E esse método simplesmente vai enviar um hello no terminal. Então, como eu faria para adicionar esse método aqui de fato, né? Eu teria que fazer um object assign console e aqui dentro eu ponho nosso sayHello. E aí eu faço ele executar aqui um console log hello. E beleza, se eu executar o código JavaScript dessa forma aqui, ele já vai funcionar. Porém, a gente não consegue visualizar que existe esse método dentro do console aqui, né? Porque na tipagem dele, esse método não existe. Então, para isso, a gente precisa estender a tipagem. Então, o que a gente faz? A gente precisa fazer um declare global. Mais para frente eu vou explicar melhor o que seria esse declare aqui, né? Mas, basicamente, a gente vai falar o seguinte. A interface console tem uma propriedade que é um método chamado sayHello. E ele retorna void. E agora, olha que legal. O nosso sayHello aqui já para de dar o problema aqui. Agora ele existe. Inclusive, se eu der um console ponto aqui, eu posso ter o autocomplete, ó. sayHello, ele aparece aqui pra gente. Eu posso autocompletar com o nome dele aqui e vai funcionar perfeitamente. É preciso ter muito cuidado ao estender tipagens já existentes. Porque, olha só, imagine que a gente apenas defina a tipagem, mas não coloque, de fato, a funcionalidade. Eu posso excluir isso aqui. Vocês notam que o sayHello ele continua existindo. Então, é responsabilidade do desenvolvedor garantir que a tipagem que ele está fazendo
seja condizente ao código JavaScript que existe de verdade. Porque quando a gente executar esse say hello aqui, ele vai falar que say hello is not a function, porque ela não existe no objeto real do console. Ela só existe na tipagem. Então vocês precisam muito fixar isso, que existem dois mundos aí enquanto a gente está desenvolvendo com TypeScript, que é o mundo do JavaScript, né, onde existem as coisas de fato, e o mundo da tipagem, que é o que a gente, os desenvolvedores, podemos ver, né? Eu vou descomentar esse código e eu vou mostrar aqui uma outra coisa que a gente pode fazer com as interfaces, que é um extends. Então, imagine que eu queira criar um usuário admin, e aí eu quero que o usuário admin tenha essas mesmas propriedades aqui, ó, do user. Name, created@, wallet, e eu quero também que ele tenha os métodos para banir e os métodos para expulsar. Porém, eu quero que ele possa banir e expulsar apenas users e não o próprio admin, né? Então eu defino aqui que ele vai receber um user que é do tipo user. Porém, definir as propriedades iguais novamente aqui é desnecessário, enquanto a gente tem aqui o recurso extends. Então eu posso utilizar aqui a palavra-chave extends e passar uma outra interface e eu posso apagar tudo isso aqui. Agora o nosso admin, ele tem todas as propriedades de user e essas novas propriedades. E aí eu poderia criar uma função aqui, ó, chamada promote user. Ela vai receber aqui um user que é do tipo user da nossa interface e vai retornar um objeto que é do tipo admin. E aí o que a gente deveria fazer aqui, ó? Se eu pôr um return aqui e der um Ctrl espaço, ele vai mostrar todas as propriedades que eu preciso passar aqui para criar esse novo objeto de admin, né? Então eu teria que passar aqui o name, né? Um created@, que é do tipo date, e o método talk aqui e o método wallet, né? Mas como eu já estou recebendo o user aqui, eu posso pegar e espalhar essas propriedades desse user, e aí eu só preciso adicionar as novas, que é o método ban e kick. Então olha só, eu coloquei aqui, ó, o método ban vai dar um console log, ó, user foi banido por this.name, né? Ah, inclusive, ó, esse user aqui, ele não é o mesmo que esse, né? Eu posso até renomear aqui, ó, esse aqui vai ser o user to ban e esse vai ser o user to kick. Agora sim, ó, só para não confundir vocês. Então a gente vai receber aqui um user e ele vai virar um admin. Eu posso criar aqui o admin Rinco e aí eu posso fazer um promote user e eu passo aqui o Rinco. E olha só, quando eu tentar acessar as propriedades aqui de admin Rinco, eu vou obter todas elas, né? O ban, o kick e as outras propriedades normais aqui da propriedade user, né? Então vocês têm que entender isso, ó. A gente tem uma interface que já existe propriedades e a gente está criando uma outra interface, diferente daquela extensão de interface que a gente fez com o console, né? Naquela a gente adicionava novas propriedades a uma interface que já existe. Mas aqui o que a gente está fazendo é criar uma nova interface. Então agora a gente tem duas. A gente tem user e admin. Elas existem separadamente, né? Inclusive, ó, se eu criasse aqui uma função, vou criar aqui, ó, admin action. Vamos supor que é uma ação que só admins podem fazer. E aí eu ponho aqui que eu espero um parâmetro que é do tipo admin. Não vou pôr nem funcionalidade aqui, ó, porque a gente está falando só de tipagem mesmo. Então, beleza, ó, se eu aqui embaixo chamar admin action e eu passar um usuário normal, ele não vai deixar, ó, o argumento do tipo user não é atribuído ao parâmetro do tipo admin. Então, como o Rinco aqui é do tipo user normal, ele não vai poder ser passado como parâmetro para essa função admin, porque ela espera um admin, né? Então, como aqui em cima eu promovi Rinco para admin, então eu posso pegar essa variável admin Rinco e eu posso passar ela aqui. E agora o TypeScript para de reclamar, porque o contrato com a nossa interface foi respeitado. Esse é o básico das interfaces. Existem mais coisas que a gente pode fazer dentro de interfaces e vocês vão ver isso futuramente. Mas é muito importante que vocês entendam como que as interfaces funcionam, porque elas vão ser muito utilizadas durante o desenvolvimento do TypeScript. As interfaces tornam o código mais legível e fácil de entender, já que elas documentam claramente o que é esperado em um objeto ou uma função, né, que a gente vai ver futuramente. Quando a gente define interfaces, a gente pode reutilizar elas em diferentes partes do nosso código. Então imagine lá que você tem uma interface aí para os dados do seu usuário do banco de dados. Assim como eu mostrei aqui no vídeo, né, a gente teve o nosso user. Então vamos supor que a gente receba esse user do banco de dados. Então eu poderia usar essa interface para criar funções em qualquer lugar do meu código, onde eu espero receber os dados desse usuário para poder manipular.
Então, quando a gente define a interface, a gente pode reutilizar ela em qualquer lugar. Outra coisa, verificação de erros. As interfaces ajudam a gente a detectar erros antes da execução. Se a gente define que uma interface tem 3 propriedades, ela não pode ter 4, e nem 2, a não ser que a gente define propriedades obrigatórias e opcionais, né? Então, vamos supor, a gente define uma interface lá que tem 2 propriedades obrigatórias e a gente passa apenas uma. O TypeScript vai reclamar aqui no VS Code, né? Ele vai mostrar um erro lá dizendo que a gente passou apenas uma propriedade obrigatória, sendo que na interface a gente definiu que eram 2. Outra coisa, vamos supor que a gente cria uma interface com a propriedade chamada name. E aí, quando a gente for escrever, ao invés de escrever name com as letras todas minúsculas, a gente escreveu com as letras todas maiúsculas. Então a interface vai mostrar o nome exato que a gente deve pôr para definir as propriedades desse objeto, né? Ou seja, vai facilitar aí o nosso desenvolvimento. A gente pode estender as interfaces, né, como eu mostrei. Então, se a gente tiver libs externas e a gente queira estender a tipagem delas, é muito fácil de fazer, né? A gente pode adicionar novas propriedades e métodos aí a uma interface já existente. Ou a gente pode também criar uma nova interface a partir de uma que já existe. Esse é o conceito simples aí das interfaces. Lembrando, a gente ainda vai ver muito mais sobre elas durante os vídeos, mas é assim que as interfaces do TypeScript funcionam.